Em algum momento as palavras transtorno, síndrome, espectro, elas são usadas na saúde para descrever algumas condições ou padrões de sintomas que podem afetar a saúde física ou mental das pessoas. Eu quero entender um pouco com você hoje a diferença disso e tratarmos tecnicamente sobre esse tema para dar uma lucidez. É muito normal no consultório os pacientes perguntarem se eles têm algum transtorno, algum espectro ou alguma síndrome. Eu não vou me aprofundar nisto, inclusive sugiro, se você tiver interesse, procurar os nossos canais e os nossos links, onde nós temos aulas de formação sobre cada um desses temas. Mas hoje eu quero esclarecer um pouco mais sobre essa dúvida: transtorno, síndrome, espectro? Qual a diferença, Alex? Vamos falar disso. É tempo de sarar, de reviver. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe. Paz e bem para você onde você estiver, eu sou o Alex Cavalcante e esse aqui é o nosso canal para falarmos temas relacionados à saúde mental, neuronutrição, espiritualidade e relacionamentos. Tem sido para nós uma honra poder ter colocado esse tema aqui nesse canal e as nossas aulas também, trechos delas disponibilizadas aqui para você. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença sempre conosco em todos os canais que nós atuamos. Eu quero agradecer a sua presença e também já começar dizendo para você que transtorno, o que é transtorno? O transtorno é uma condição médica, psicológica, que afeta o funcionamento normal de uma pessoa. O que ele causa precisamente? Qual é a diferença do transtorno? O grande diferencial é que o transtorno ele produz um sofrimento significativo e o prejuízo em áreas que são importantes da vida, como trabalho, relacionamentos, bem-estar geral. São condições que eu gosto de definir como critérios muito específicos e muito estabelecidos em termos de manuais. Por exemplo, no caso de saúde mental, o diagnóstico de saúde mental, manual diagnóstico, ou algumas outras manuais de estatística de transtornos mentais. O DSM e o CID, mais precisamente, são os dois principais. E eles têm exemplos de transtornos que incluem vários, né? Tem depressão, tem ansiedade, transtorno bipolar, tem a esquizofrenia, de várias ordens, sintomas onde eles vão manifestar um prejuízo e isso tudo está muito devidamente catalogado. Nós usamos um critério sintomático, né? Um critério diagnóstico para isso. Então, um transtorno, um profissional de saúde, ele pode designar esse diagnóstico para você e precisamente para você perceber é quando a vida está transtornada. É bom memorizar isso aí. Uma vez me perguntaram, eu sofro de transtorno, lembro bem desse dia. Estava numa palestra em Florianópolis e falamos disso. Abertamente ela colocou. Eu disse, olha, deixa eu fazer uma pergunta já que você expôs a tua situação. A sua vida, então você considera que ela está transtornada? Ela compromete a tua rotina diariamente, as tuas questões? Ela, não tanto. Olha, então quem sabe reveja se é um transtorno. Foi isso que eu fiz e isso ajudou, porque depois ela começou a perceber que era algo um pouco menos do que isso que ela estava conjecturando. O transtorno transtorna a vida, ok? Vamos falar um pouco de síndrome? Eu acho que a síndrome vai mexer na estrutura de algumas pessoas, porque tecnicamente síndrome ela é um conjunto de sintomas também, só que com características que vão ocorrendo muito conjuntamente, ou seja, a gente busca saber qual que é a causa comum. Então, alguns sintomas ou características muito peculiares podem ser sintomas físicos, podem ser sintomas mentais, sintomas comportamentais. O mais importante é que eles são diferentes dos transtornos, porque as síndromes elas não possuem critérios nesses diagnósticos como o DSM e o CID que eu falei. Então, os critérios diagnósticos, que são estritamente definidos por esses manuais, eles não são reconhecidos na síndrome. Então, com base em padrões observados, sim, mas em termos de sintomas recorrentes, com um conjunto de sintomas, a síndrome ela é diferente. Você tem o caso clássico da síndrome de Down, por exemplo, que é uma condição genética que é caracterizada por algumas características físicas e uma deficiência intelectual também, que marca precisamente a síndrome. Então a síndrome ela tem uma característica mais, vamos dizer, aberta, semi-estruturada, tá? O transtorno já é bem mais estruturado. A síndrome, tanto que requerem muitos estudos, cada vez mais profissionais de pesquisa estão atolados nos processos de síndrome para compreender um pouco e, quem sabe, ter definições mais precisas. Mas o que é síndrome continua sendo síndrome.
no sentido de que ela não deixaria de ser síndrome por esse motivo, né? Descobrimos um protocolo. Provavelmente alguém vai aparecer com uma variação. Então, a ciência tem desenvolvido, a tecnologia tem ajudado e é muito provavelmente a gente vai ter algumas surpresas sobre algumas das síndromes principais que eu inclusive falei no vídeo anterior, por isso que gerou esse vídeo aqui. E o espectro, Alex? O que significa esse espectro? A gente fala muito do espectro, né? O uso muito frequente do espectro é para descrever uma gama contínua de sintomas, características que são muito relacionadas a essa condição. Significa o quê? Que pessoas que apresentam diferentes graus diferentes manifestações e graus disso, né, dessas condições, eles podem variar do leve para o grave. Você tem, por exemplo, um termo muito frequentemente aplicado dos transtornos de síndromes que a gente já tem visto, mas que no espectro você fala sobre uma diversidade muito maior. Então o espectro ele é plural, grava essa palavrinha que é importante. A diversidade destas apresentações clínicas, elas são bastante variáveis e eu acredito que é por isso que o espectro autista, por exemplo, que é um grande exemplo, a gente encontra em vários níveis em diferentes indivíduos. Então o próprio TEA, o transtorno do espectro autista, é uma condição muito desafiadora por conta de questões que podem variar de nível em comunicação, a própria interação social, os comportamentos que são repetidos, mas que isso pode variar, né, significativamente, dependendo da gravidade, dependendo dos sintomas de cada pessoa. Então, acho que, em resumo, o transtorno é uma condição médica, psicológica, com critério diagnóstico definido, muito específico. A síndrome já é um conjunto de sistemas, características que vão ocorrer juntas, e o espectro descreve uma gama contínua destes sintomas que tem níveis definidos de indivíduo para indivíduo. Com essas informações eu acredito que a gente consegue ter uma clareza, um vídeo rápido, curto, para dar pelo menos um pontapé inicial para que a gente possa compreender as gravidades estabelecidas e não estabelecidas que ainda estão em estudo. Então tudo isso que eu tenho trazido aqui para você é para abrir a sua mente a pesquisar, a se interessar, e a gente está aqui também infundindo, né, produzindo ciência, ou pelo menos um incentivo à ciência, que busca sempre procurar entender essas questões. E para todas elas, eu declaro sobre a sua vida saúde, paz e bem onde você estiver. E não esqueça, se você quiser acompanhar os nossos conteúdos em todas as nossas redes, nós estamos disponíveis e você pode também estudar conosco. Estudando conosco na Academia Biopsicossocial, nós teremos inclusive um prazer gigantesco de receber você como aluno ou como paciente aqui no nosso consultório. Curta, comente, compartilhe. Como eu sempre digo, vamos em frente, juntos somos mais. Paz e bem para você, a gente se vê até o próximo episódio. Que Deus te abençoe. E nós estamos voltando aqui na nossa live, na segunda parte desse tema especial. Eu queria deixar um recado importante para a mulher. Conheça o nosso programa de saúde integral da mulher. Você vai se surpreender com as possibilidades de crescimento. Aqui na nossa clínica nós temos um trabalho também online, onde você pode descobrir-se através dessa jornada de autoconhecimento. E se você busca desenvolver sua carreira, nós temos os nossos projetos de vida e carreira que vão alavancar de forma significativa a sua jornada. Eu desejo onde você estiver, saúde, paz e bem.